Louvado seja o Senhor. Igreja, digo louvado seja o Senhor. Bem-vindos a cada um para o estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. Que Deus vos dê e me dê também a cada um a revelação da sua palavra. E a palavra de Deus que beneficie e tenha proveito a cada um. Dê-me um bom amém. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Bendizemos o teu nome pela fidelidade do teu povo que sempre vem e aprende. Oramos, Senhor, que o que aprendemos possa trazer benefícios tremendos na nossa vida e na nossa família, no nosso ministério e em toda a igreja, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos do entendimento para que possamos ver coisas maravilhosas da tua palavra em nome de Jesus. Confirma a tua palavra, as promessas que estão lá, as profecias estão lá e a bondade está lá em cada vida no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Viemos a João, capítulo 18. Estamos a aprender o Evangelho de Santo João. Já temos ido do capítulo 1 até 17. Agora viemos ao capítulo 18 e esta noite estamos a usar o verso 1 até 11. João capítulo 18, abra a nossa Bíblia comigo, a partir do verso 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos, e Judas que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e arcedotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas que o traía estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Estes são os versos que estamos a olhar hoje, e o tópico que estamos a lidar com ele é a vontade submissiva de Cristo para o sacrifício. A vontade submissiva de Cristo para o sacrifício perfeito. Quando voltarmos para o verso 1, veja, o verso de abertura diz: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro. Olha para isso. Disse isto, significa o quê? Tinha falado aos seus discípulos. É como se uma indemnidade para os que estavam tão próximos dele. E a partir do capítulo 13 até 17, o Senhor Jesus Cristo tinha falado acerca de muitas coisas. 1. As instruções. 2. Revelação. 3. Suplicação. Do capítulo 13 até 14, 15, 16, 17, deu-lhes as instruções, o que tinham a fazer, como demonstrar a vida do discípulo e o amor que deviam ter um para com o outro. E Deus lhes também a revelação disse:
o Consolador virá, e quando o Consolador vier, irá revelar toda a verdade a eles. 1. São os Escrituras. 2. É a revelação, que revelou-lhes. 3. É a suplicação, orou por eles. E todo o capítulo 17 é a oração do Senhor Jesus Cristo pelos seus discípulos. Quero que olhemos para isto, um pouco disso, muito próximo, quando olharmos as coisas que ele agora lhes dizia, porque disse, depois de ter falado isto, deve entender que neste tempo agora Judas Iscariote não estava ali. Tinha deixado no capítulo 17, desde que eu vos mostro no capítulo 13, dizia, de João, verso 2. João 2, diz, capítulo 13, verso 2, e acabada a seita, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Olha o verso 30 desse mesmo capítulo. No verso 30, nos diz, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Então, continuando o capítulo 14, 15, 17, Judas tinha saído e voltou só no capítulo 18. Vamos ao capítulo 18 agora, verso 13. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali, veja isso, com lanternas e arrechotes e armas. Então, a revelação da palavra de Deus, as instruções da palavra de Deus e a suplicação, a oração para a santificação dos crentes em todo o tempo. O Judas Iscariote já estava fora. Voltemos para o capítulo 18, 1. Tendo Jesus dito isto, quero que vos lembrar quais são essas palavras que tinha falado a eles. 1. Falou da salvação, capítulo 15, 3. Diz, agora vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, capítulo 17, 2. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que tenha a vida eterna. Fala da salvação e fala do fato de quem é a vida eterna, que agora estão limpos. Ainda tinha que ir à cruz de Calvário e morrer por eles. O benefício do Calvário estava pronto ali. Tinha a salvação. Tenha isso na tua mente. Número 2. Tinha falado acerca da separação do mundo. Veja o que diz no capítulo 15. Depois de ter falado isto, são as coisas que confirma. Antes disto, venha agora o capítulo 18. No capítulo 15, no verso 18, diz: se o mundo vos aborrecer, sabeis que, primeiro do que vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então Deus confirma no capítulo 17, verso 14. Diz: deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Por quê? Porque do mundo não são, como eu do mundo não sou. Não oro que lhes tire do mundo, mas que lhes salve do mal. Verso 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Enfatizou de que estas pessoas foram salvas, se converteram dos pecados, eram agora diferentes do mundo, do povo mundano, não eram do mundo. Então lhes mostrou o único caminho do céu. Em todo esse tempo em que Judas Iscariote tinha saído, lhes dizia que este é o único caminho, o caminho do céu. Capítulo 14, verso 6. Capítulo 14, verso 6, disse, no verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Veja, queria que tivesse a verdade fundamental da palavra de Deus. Para que entrar no reino do céu, tinham que entender de que Ele era o único caminho, o único Salvador, o único Filho unigênito de Deus, que lhes levaria da terra para o céu. Número 1, falou da salvação. Número 2,
falou da separação do mundo. Número 3, falou do único caminho, que ele era o único caminho que guia para o céu. Número 4, falou da obediência à verdade dos crentes. Significa que nasceu de novo, és filho de Deus, agora estás limpo pela palavra que vos tenho falado, tens a vida eterna, porque vieste ao Senhor. Então, sabe certamente que aquele que tem a vida eterna, o que vem a seguir? Obediência à palavra de Deus. É a partir da obediência que mostraria que atualmente não somente tem um conhecimento, mas tem a experiência com o Senhor. Nos diz no capítulo 13, estou lendo o verso 17. Capítulo 13, verso 17 diz: se saber estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O único meio de fazer como filho de Deus, mostrando e tendo o gosto de ser filho de Deus, é que és obediente à palavra de Deus. Então, orou por elas. Antes de orar por eles, falou-lhes acerca do amor, o amor como evidência do verdadeiro discípulo. Nos diz no capítulo 13, estou lendo o verso 34, capítulo 13, 34, diz: a evidência do verdadeiro discípulo, que realmente tu segues ao Senhor, eu seguirei a Jesus, não voltarei. Qual é a implicação disso? A implicação disso é: tu tens amor no coração. Capítulo 13, 34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Diz: como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, orou por elas pela santificação e unicidade com o Pai, unicidade com Jesus, unicidade uns para com os outros. Olha, capítulo 17 de João, capítulo 17, 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E nos diz, no verso 17, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Enfatizou a santificação e disse: aquela santificação lhes traria a unicidade com ele, Cristo, o Salvador, o Santificador, e lhes traria a unicidade com uns para com os outros. Verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em todo este período, depois de Judas Iscariote sair, lhes falava acerca disto: 1, instrução; 2, revelação; 3, suplicação. Enfatizou a eles acerca da vida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Nos diz no capítulo 14, nos diz, a partir do verso 16 e 17, diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Diz: o Espírito de verdade, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, diz: os que não nasceram de novo não podem receber esse Espírito Santo. Os que não nasceram de novo não podem buscar pelo batismo do Espírito Santo. Número 1, a salvação primeiro; 2, a santificação, e depois da santificação há então o batismo no Espírito Santo, porque diz aqui: porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o verso 26 deste mesmo capítulo 14, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É a importância de eles e nós sermos salvos, santificados e ser batizados no Espírito Santo, porque só quando este Espírito Santo vier, te ensinará todas as coisas, e então trará também à memória todas as coisas que eu vos tenho dito. Capítulo 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Capítulo 16, 7.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-vos-ei. E continua a dizer no verso 12: ainda tenho muitas coisas por vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, estás salvo, é bom, não és mais, és santificado, é maravilhoso, ainda não tem tudo, mas quando ele, o Espírito de verdade, quando és batizado no Espírito Santo, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele disse também acerca do poder na oração, um poder ilimitado na oração que teriam, lhes disse no capítulo 14, 12. Capítulo 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires, me digam aí, alguma coisa em meu nome, o que vai acontecer? Eu farei. E disse-lhes também que voltaria. Ele estava a sair, ele ia ser traído, não era o fim, ia ser crucificado, enterrado, mas no terceiro dia depois de ressuscitar, não era o fim. Verso capítulo 14, 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e foi preparar lugar para ti, e voltará para ti. E se estás salvo, eu disse: está voltando para ti. Estás santificado, voltará para ti. Batizado no Espírito Santo, estás a trabalhar para o Senhor, operando para o reino, ele voltará para ti em nome de Jesus. Verso 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eu virei outra vez. Ele vem de novo e diz: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, no capítulo 18 agora, é o princípio da nova sessão. Tudo quanto já vimos, eu que lhes tinha ensinado, eu que já tinha lhes revelado, razão pela qual o verso 1 do capítulo 18 começa com: tendo Jesus dito isto, o que fizemos é só nos lembrar das palavras que ele já tinha falado, as instruções que tinha dado, e nos lembramos também da súplica, da oração que orou por eles. Quando Jesus falou estas coisas, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Assim que eu disse esta noite, estamos a olhar a vontade de Cristo submissiva para o sacrifício perfeito. Três coisas vamos olhar na passagem do capítulo 18, 1 a 11. 1. A primeira seção nos fala de Judas Iscariote. Era um dos discípulos, mas voluntariamente apostatou-se e tomou a apostasia e tornou-se um perverso, tornou-se um traidor. Os primeiros 4 versículos falam de um pecador voluntário e perverso, irredimível. Então, a sua vontade submissiva fala de Cristo, o Salvador, o Cristo, nosso substituto, a sua submissão submissiva, apesar do poder irresistível, poderoso, grande milagres, o grande operador de milagres, poderia ter ordenado os anjos do céu e lidar-se com todos aqueles oficiais que de fato vieram, mas não, é submissivo voluntariamente, Deus a si mesmo, sua vontade submissiva, apesar do seu poder irresistível. Ponto número 3. Então, no verso 10 e 11, fala Pedro, o apóstolo. Pedro é o confidente apóstolo. Nesse lugar agora, ele lançou
tirou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, e Jesus tomou a orelha e se devolveu. Disse: olha, se você usar a espada, com a espada você... Ponto número 3. A batalha mundana com uma pessoa irresistente, a batalha, a luta, tentando defender o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, para que não fosse arrastado, então era uma pessoa inconstante, porque Jesus tinha dito: serei crucificado, e as pessoas agora vieram dizer: vamos lhe trair, e as pessoas vieram, disse: há um de vocês aqui vai me trair, e as pessoas vieram. Então Pedro esqueceu tudo quanto Jesus lhes tinha dito, e Jesus lhes tinha dito. Então, de uma forma inconsistente, a batalha. Voltamos ao número 1. O que é que tem número 1 aí? O pecado voluntário de um perverso irredimível. Capítulo 18, novo, verso 1 diz: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e arreixotes e armas. No verso 5. 4. Sabendo, pois, Jesus de todas essas coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Ele sabia que ele via, seria traído, seria sabia que ele seria arrastado, sabia o que vinham fazer, mas adiantou-se a eles de uma forma voluntária e lhes perguntou: porque voluntariamente se deu a si mesmo. Então, no verso 5, disse: responderam-lhe a Jesus: Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, me digam, estava com eles. Estava com as pessoas que vieram para arrastar Jesus Cristo, para que pudessem lhe trair, para que pudessem lhe crucificar. Quando olharmos o Judas Iscariote, não era ignorante do que Jesus tinha dito. Jesus tinha lhe dito que Satanás havia de fazer isso. Poderia ter resistido o diabo, mas não quis fazer isso. Capítulo 13, estou lendo o verso 2. Fala deste perverso, fala deste apostatado, fala deste réprobe, fala deste que tinha caído da verdade, caído de tudo que tinha aprendido, tinha ouvido e que tinha experimentado. Estamos a usar João capítulo 3, verso 2, diz: acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Quem colocou isso no coração de Judas Iscariote? É Deus, que o influenciou, que lhe compeliu. Quer ou não, tem que ser um traidor. Queiras ou não, deves entrar nesta confirmação. Queiras ou não, deves trair o meu filho unigênito. Será que o Deus Todo-Poderoso que fez isso? Não. Diz: Satanás colocou isso no seu coração. Voltemos para o verso 27, no capítulo 3 de João 27. E após o bocado entrou nele Satanás, que entrou no Judas Iscariote. E também disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estava assentado à mesa compreendeu em que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, que era o tesoureiro da Assembleia da time das pessoas ali, disse, pensava a alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa. Ou
que desse alguma coisa aos pobres. Verso 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Era o homem que tornou-se um apostatado. Não era isso antes. Era um dos 12 que o Senhor lhes enviara 2 a 2 para que pregassem a palavra do arrependimento. Olha para isso no capítulo 17, 12. Capítulo 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em seu nome. Estavam salvos, lhes guardei. Arrependidos, lhes guardava. Vieram ao reino, lhes guardei. Quando a tentação veio, eu orei por eles, eu lhes guardei. Quando vinha a apostasia, eu lhes guardava. Lhes guardei em teu nome os que tu me deste, eu lhes guardei. E nenhum deles se perdeu, mas, me digam, senão o filho da perdição. Eu que se tornou perverso, o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas o Senhor lhe tinha advertido. Em Mateus 26, verão toda a comunicação, a interação, as instruções, a advertência que o Senhor Jesus Cristo tinha te dado. Mas ele não escutava. Não é o suficiente ouvir, não é o suficiente estar no estudo bíblico. Temos que escutar. Deu graças a Deus porque você escuta. Tem que aplicar em coração. Deu graças a Deus porque estás a aplicar. Oramos para que continuamente o poder na palavra possa operar em cada um da nossa vida, e de modo que quando a tentação vier, quando a provação vier, quando a perseguição vier, quando o diabo dizer volta, diga não, eu não voltarei. Eu disse, eu não voltarei. Mas veja para ele aqui toda a advertência. Ele tinha ouvido tudo, mas não estava interessado nisso. Mateus 26, 20. Mateus 26, 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Judas ainda estava lá, e comendo eles, disse-lhes, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Não veio por uma surpresa. Judas não disse, não tinha isso antes. Disse, um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Estou a planificar uma coisa igual, estou a pensar uma coisa igual. O diabo está a tentar usar isto por mim, tentar para trair o meu Senhor, o meu Salvador. Disse, sou eu, no verso 23. E ele respondeu, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Estão a ver, tão quão próximo estava o Senhor Jesus Cristo, e comeram juntos, não somente na mesma mesa, mas inclusive no mesmo prato, o Filho do Homem. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas, me digam alto, ai daquele homem, veja a advertência, e veja a seriedade e a severidade da advertência, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Diz, bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Terrível. Qualquer pessoa que fizer isso vai ao inferno. Ainda que o Senhor Jesus Cristo disse isto, o homem não escutou. Por isso que dizemos que era um pecador voluntário. Era alguma coisa que fez deliberadamente. 47, o versículo desse mesmo capítulo 26. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou, está a ver, Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e esfarapaus, enviada pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. Veja o que ele lhes dizia. Inimigos acerca do Senhor Jesus Cristo, disse, vamos, eu vou lhe beijar, e uma vez que lhe beijar, saberei que esse é o homem, prendei-o, não te deixe ir. E disse, e logo, aproximando-se de Jesus, disse, ei, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste? Então
aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Mas, veja, o verso 55, no verso 55, então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Quando olharmos o pecado de Judas Iscariote, o que é que a Bíblia diz com esse tipo de pecado? É um pecado que é um tipo de voluntariedade. Nos diz em Hebreus 10, 26, Hebreus 10, 26, diz no verso 26, porque se pecarmos voluntariamente com um coração adâmico, com um espírito rebelde, ainda que tenhamos ouvido a advertência, sabemos que isto é mau, ainda que saibamos que isto lhe dá perdição, vamos ao inferno, e pegarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Judas tinha o conhecimento de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado de todo o mundo. Ele sabia, até sabia que os bons espíritos testificavam que este Espírito é o Santo de Deus. Judas sabia tudo acerca disso, mas nem com isso dizem: se pegarmos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Diz no verso 27, mas uma certa expectação horrenda do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós ser julgado, merecedor aquele que pisar o figo de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado. Não é somente Judas Iscariote. Há pessoas dessa natureza, vêm ao Evangelho, creem no Senhor Jesus Cristo, eram salvos, nascidos de novo. De fato, a Bíblia diz aqui, eram santificados pelo sangue do Cordeiro, mas eventualmente se voltam, e quando se voltarem, contam o sangue do concerto pelo qual tinham sido santificados como algo insanto e desprezam o Espírito Santo da graça, rejeitam a graça de Deus, não querem mais nada acerca disso, e quando se tornam assim, têm pecado voluntariamente. E diz no verso 30, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e também o Senhor julgará o seu povo. E também no verso 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É ouro que isso não acontece contigo. Judas Iscariote foi advertido, mas escolheu o caminho da perdição, escolheu ser perdido. Ele tinha a verdade salvadora de Cristo, viu os milagres do Senhor Jesus Cristo. Ele tomou parte no ministério evangelístico com os discípulos, até tinha uma posição alta entre os apóstolos, porque era quem levava a bolsa, era o tesoureiro dos discípulos, e aprendeu muito acerca do céu, aprendeu muito acerca do inferno. Mas nos lábios do Senhor Jesus Cristo, ele conheceu a Cristo de ser um inocente, conheceu o Cristo como imaculado, conheceu a Cristo como perfeito, e teve uma adversária direta de Cristo, mas nem com isso escolheu a perdição, escolheu perder. Por que que ele fez isso? Como é que ele fez? Voltamos para 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, estamos lendo o verso 5. 1 Timóteo 6, verso 5. Veja o que: contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, que cuidam que a piedade seja, me digam, causa. Peço que a piedade seja causa de o quê? Diga alto. Causa de ganho. Você vai se apartar deles em nome de Jesus. Destes
aparta-te das coisas. No verso 9, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Veja, o Judas Iscariote queria o dinheiro a todo custo, no verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Verso 11, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, amém, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Qual foi o problema de Judas Iscariote? Amou dinheiro mais do que amar o mestre. Examine o teu coração. O que você mais ama do que Messias? O que tanto você ama do que o Salvador? Número 2. Ele amou a si mesmo do que o Salvador. Estava a pensar de si mesmo. Eu quero dinheiro, eu quero isto, quero prata e ouro. E somente isso, por causa disso, ele vendeu nas mãos vendeu sua alma não do Satanás. 3. Amor. De fato, assim que você torna-se nova criatura em Cristo, deve ser muito importante para ti. E você carrega a tua salvação, protege a tua salvação e abraça a tua salvação, guarda aquela salvação e saibas que tudo quanto vier pode ir, não perderá a minha salvação. Mas no caso de Judas Iscariote, amou a bolsa mais do que a sua primogenitura. Amou o ganho terreno do que a eterna glória. Ele esqueceu que todo aquele que me amar tem que se abandonar. Ele estava no meio das 12 tribos. Essa era a glória eterna, mas ele rejeitou. Era a eterna glória. Ele relegou para coisas terrenas, porque queria o ganho terreno do que a eterna glória. Amou mais o ouro do que a piedade. Ouro mais do que a piedade. Tudo que ele não estava a pensar da graça, entrar no céu, era ouro, ouro, ouro. É o que ele queria. Eventualmente perdeu sua alma. É ouro que não perderás a tua alma. Nada neste mundo te fará deitar a tua salvação em nome de Jesus. Amou a riqueza mais do que a justiça. Amou a riqueza mais do que a justiça. É por isso que ele foi àqueles oficiais, é por isso que ele foi aos fariseus e disse: o que me darão? E fez um concerto com eles que teria aquele valor de dinheiro. Amou o mundo do que a palavra. A palavra de Deus veio a ele e Pedro lhe disse: a quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida. A quem nós iremos? Iremos permanecer contigo, estaremos contigo. Mas no caso de Judas Iscariote, disse: o que vou fazer? A palavra. Quanto a palavra está lá, o mundo está lá, eu quero ganhar o mundo. Jesus lhe disse: o que aproveitaria o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que dará em resgate da sua alma? Amou o mundo do que a palavra. Veja, amou tanto aqueles fariseus, as pessoas que queriam prender Jesus e de crucificar, de matar. Caifás disse: é bom que um homem mora por uma nação para que a religião possa continuar. Era contra Cristo. E quando você é contra Cristo, isso é anticristo. Era o anticristo. E Judas Iscariote foi a este anticristo porque amou o anticristo do que o próprio Cristo. Olha, o nosso mundo hoje, há pessoas que são contra Cristo, opõem-se a Cristo, são anticristos, nos seus princípios, são anticristos, tudo quanto eles fazem são anticristos, tudo quanto eles propõem nos corações que eles fazem. Há pessoas que amam aqueles anticristos mais do que o amarem a Cristo. Ele anda no caminho de Judas Iscariote, e tu não estarás nessa corte. E tu não andarás no caminho do mal em nome de Jesus. Eu quero que olhe Zacarias 7. Zacarias 7. Então entenderás o problema real aqui, depois de cometer aquele pecado voluntário e permaneceu lá. Veja o que o Senhor diz, Zacarias 7, verso 12. Zacarias 7, verso 12, diz: sim, fizeram os seus corações duros como diamante. Será que é Deus que fez? Será que alguém lhes fez? Essa é a pessoa que faz uma escolha.
porque eu tenho que ter o ouro, porque eu tenho que guardar, eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que ter a riqueza, eu tenho que ter isso, não me importa o que possa perder, eu devo ter isso. Por causa disso, fizeram os seus corações como o diamante, para que não ouvissem a lei, a palavra de Deus, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, como Cristo também, como Cristo, o Senhor Jesus Cristo clamou no jardim do Getsemane. Então, ele foi triste até a morte e até transpirou até cair gota de sangue, mas Judas Iscariote não se importou de tudo isso. E como clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E ora, que você não chegará a este ponto. Olha agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 25. Diz no verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou. Como é que ele caiu? Pergunto, como é que Judas caiu? Era nascido de novo antes? Era antes um filho de Deus? E se não pode cair, se estás na terra, não pode dizer que estás a cair, porque estás sempre na terra. Então, tens que estava em cima, estava na graça de Deus, estava lá em cima, mas dizem, pelo desvio, para ir para o seu próprio lugar. Onde é que é o lugar dele? O lugar do inferno. Tu não estarás lá em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. Sua submissão voluntária, apesar do seu poder irresistível. Estamos a falar do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que vieram para arrestar Jesus Cristo, vimos a submissão voluntária do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um substituto, é o nosso sacrifício, Ele será o nosso Salvador. Viemos ao capítulo 18, estamos a ler a partir do verso 6. Capítulo 18 de João 6, diz: quando pois lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que eu sou eu. Se, pois, me buscais, a mim deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Agora, vês aqui o Senhor Jesus Cristo poder chamar uma legião de anjos do céu, poder ter se lidado com aquelas pessoas que ele é poderoso, ele tem um poder e autoridade. Ele veio, podiam ver o poder que veio por ele. Ele podia se lidar com ele sem fazer nada. E perguntou, a quem vocês buscaram? Disseram, buscamos a Jesus Nazaré. E quando disse, eu sou ele, eles caíram à terra e caíram para trás. Mesmo naquele tempo da traição, até o ponto de ser preso, ele tinha todo o poder e toda a autoridade, e tinha todos os anjos a seu comando. Ele tinha um poder operador de milagre que podia arrastar aquelas pessoas e destruir, mas ele voluntariamente deu-se a si mesmo e não resistiu. Ele rendeu-se. Sabe o que ele fez? Ele escolheu sofrer e submeter-se. Por quê? Porque tinha que ser um salvador. Ele queria ser o substituto. Ele queria ser aquele sacrifício aceitável na mão do Pai. Os oficiais e os sacerdotes e eles caíram, e calmamente e corajosamente ele expôs-se a eles. Ele revelou-se a eles. Poder ter escapado. Quando alguns caíram até na terra e caíram recuar, ele poderia ter escapado, mas não, ele não escapou. Sabem por quê? Ele escolheu render-se e submeter-se. Disse, eu sou o cordeiro, eu sou o cordeiro sacrificial, irei me submeter. Ele não foi forçado, ninguém lhe prender, não podiam ter lhe prendido. Ele diligente, deu-se voluntariamente. Não estava a pensar no momento, ele pensava na decisão divina antes da fundação do mundo.
ele pensava no gozo futuro depois de cumprir o propósito de ser um perfeito final e aceitável perfeito. Então escolheu render-se e submeter-se. Vejamos o que ele disse antes. João capítulo 10, 17. João 10, verso 17. Diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu dou a minha vida. Era alguma coisa que fez voluntariamente? Foi algo que fez alegremente? Foi algo que fez ele mesmo? Verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou voluntariamente. Era uma submissão voluntária que fez, ainda que tinha poder para resistir, mas disse: ninguém a tira de mim mesmo, mas eu a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele morreria pelo pecado do mundo todo. Olha, Hebreus capítulo 10, verso 7. Hebreus 10, verso 7, nos diz aqui que veio a fazer a vontade do Pai. Verso 7 aqui diz: então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram. Então, o sacrifício do Antigo Testamento não podiam tirar o pecado, não eram poderosos para purgar e preservar e aperfeiçoar e fazer o homem viver uma vida vitoriosa dia a dia, mês a mês, ano a ano, corajosamente e triunfantemente. Porque aqueles sacrifícios não eram efetivos. Cristo agora veio e disse: eu farei, dar-me-ei a mim mesmo. Verso 9. Então, disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Significa que tirou o primeiro conceito, o antigo conceito, para que pudesse estabelecer o novo conceito. Veja o verso 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ele fez por ti, fez por mim. Ele fez voluntariamente. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diz: eu sou igual ao Pai, mas deixou a glória nos céus, deu a sua vida e deixou tudo para vir e morrer por nós. Lembra-te, ele fez isso voluntariamente. Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele fez voluntariamente, humilhou-se a si mesmo, rendeu-se a si mesmo, submeteu-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, na morte da cruz. Disse: isto é o que quero fazer para a tua salvação, para a minha salvação e para a salvação de toda a humanidade. Diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tornou-se obediente até a morte de cruz. Por que ele fez isso? Porque fazia-se a si mesmo um sacrifício. Lembra disso? Nosso sacrifício. Não precisa mais de outro sacrifício. O sacrifício de Jesus é disponível para ti hoje. É suficiente para ti. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7 diz: mas lançai alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós. Diz, quando eu ver o sangue, passarei. E quando você aceitar e crer no Senhor Jesus Cristo, aplicar esse sangue pela fé, o sangue sobre o teu coração, sobre a tua alma, então, quando ver o sangue, eu passarei. Efésios 5, lendo a partir do verso 2. Efésios 5, verso 2, enfatizando de fato que Jesus Cristo fez a si mesmo o sacrifício. Veja por isso. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Não foi tomado pela força, ele é quem se deu mesmo. Ele se deu mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheio suave. Repetiu e nos diz que Jesus Cristo submeteu-se a si mesmo como sacrifício. Eu oro que ele receba completamente todo o teu coração, espírito e alma, irá se concentrar nisso, sabendo que ele se sacrificou por ti agora. Aquele sacrifício vai ter poder em ti em nome de Jesus. Hebreus 9, 26. Hebreus capítulo 9, verso 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, para tirar o pecado da comunidade, o pecado do mundo, qualquer um que vier ao Senhor Jesus Cristo hoje, então ele tira todos os pecados, porque sacrificou no capítulo 10, Hebreus 10, verso 10. Hebreus 10, verso 10. 12, aliás, mas este havendo, está a falar de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, é para submeter-se, rendeu-se a si mesmo, deu-se a si mesmo, depois de oferecer o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus para sempre. Olha o verso 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele te santificará. Por que se fez o sacrifício? Vejamos a razão por que se sacrificou. 1 Timóteo 2, 6. 1 Timóteo 2, 6. Em 1 Timóteo 2, 6 diz, olha para isso. Então, tens que ver que ele deu-se a si mesmo, deu-se a si mesmo, em todas essas passagens. Olha, o verso 6 diz: que se deu mesmo como o cordeiro por quantos homens? Por todos os homens. Ele se deu para que sejas salvo. Tu não se perderás. Gálatas 1, estou lendo verso 4, Gálatas 1, 4. Deu-se a si mesmo, o qual se deu a si mesmo. É por isso que ele se rendeu, é por isso que se submeteu, para essas pessoas que vieram de arrastar, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele te libertará, nos diz em Gálatas 2, estou lendo o verso 20, Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e fez o quê? E se entregou a si mesmo por mim. Deu-se a si mesmo por mim. Não tens que perecer no pecado, não tens que cair no pecado. Deu-se por ti para que possa dar a vida por ti. E a vida que vives agora na carne, vive na fé no Filho de Deus, que te amou e se deu a si por ti. Viemos a Efésios capítulo 5, estamos lendo o verso 25. Efésios 5, 25, deu-se a si mesmo, por quê? Olha aqui, em Efésios 5, 26, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu, se entregou por ela. Está repetido sempre e sempre que esta é a razão pela qual Jesus morreu. Para a tua salvação se deu, para a santificação ele se deu,
para tu venceres e teres a vitória sobre o mundo, ele se deu, olha para isso, o qual se deu por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Serás santo. Você pode ser santo em todo lugar. No teu local de trabalho pode ser santo, em casa pode ser santo. Quando estás sozinho, pessoalmente, e não há ninguém aí, você pode ser santo e serás santo em nome de Jesus. Olha, Titos 2, estou vendo o verso 14. Lembra-se de que ele deu-se a si mesmo, deu-se a si mesmo por ti. Titos 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras. Estão a ver isso? Iremos ler. Faça isso para o pessoal agora. O qual se deu a si mesmo por mim, o qual deu-se a si mesmo por mim, para me remir de toda a iniquidade, e purificar-me para si mesmo, um povo especial. Eu sou uma pessoa especial, zeloso de boas obras. Sabe, tens que ler sempre. Vá aos teus joelhos, abre Titos 2,14 e diz: deu-se a si mesmo por mim. Deu-se a si mesmo por mim. Eu estou à espera de vós. Entregou-se a si mesmo por mim, para me remir de quantas iniquidades? Para me remir de toda a iniquidade e me purificar para si mesmo. Uma pessoa especial, zelosa de boas obras. É por isso que ele morreu. Irá efetivar isso na tua vida em nome de Jesus. Ponto número 3. Viemos agora a João capítulo 18. Estamos lendo versos 10 e 11. João capítulo 18, versos 10 e 11. O terceiro ponto é a luta. Viemos a João 18. Estamos lendo versos 9 e 10 e 11. Lembrai-vos agora que as pessoas que queriam arrastar a Jesus já tinham chegado, e Judas Iscariote estava lá parado com eles, e Jesus tinha se revelado a eles: eu sou. Agora o que vão fazer? Vão estender a sua mão e prender a Jesus e lhe tirar para que seja crucificado. Verso 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-o à orelha direita, e o nome do servo era Malcó. Mas Jesus disse a Pedro: escuta isso, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Você está a tentar me prevenir de beber o cálice quando o Pai me deu? Você está a tentar prevenir o propósito, impedir o propósito pelo qual eu vim a este mundo? Não estás a entender que é para isso que eu vim? Não entendes que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo? Então, vieram para tomar o Cordeiro e vieram para tomar e sacrificá-lo para que seja feita a salvação de toda a humanidade. Pedro, o que estás a fazer? Estás a tentar me impedir de fazer o que o meu Pai me ordenou que eu venha fazer? Não estava a entender. Pedro tornou-se um grande apóstolo depois de experimentar o Pentecoste. E Pedro era a pessoa que era notável. Era de Atos 1, capítulo 2 até capítulo 9. E capítulo 12, veja o milagre que aconteceu. Então não estamos a falar do Pedro após do Pentecoste. Estamos a dar ao Pedro antes do Pentecoste. Veja o que ele fez. Foi escrito na palavra de Deus. Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, e aqui temos aqui o João escrevendo isso para nós. Que isto foi algo que aconteceu através de Pedro a este tempo.
aprendemos o que qualquer um pode ser antes do Pentecostes. E antes de você experimentar o Pentecostes, é o que você é. Qualquer um antes de experimentar o Pentecostes é de como é o que nos diz. Temos que revisitar o Calvário para que tenhamos certeza que a experiência da nossa salvação e santificação é intacta. Lava o nosso coração, nos transforma e nos guarda. Depois de nos santificar, temos que continuar e permanecermos e esperarmos o barulho do Espírito Santo do Pentecostes, porque depois do Pentecostes, este já não pode acontecer mais, e não pode acontecer mais na tua vida em nome de Jesus. E a este tempo, quando olharmos a Pedro, estamos a olhar estes dois versos. Era incompatível com Cristo, Cristo rendeu-se a si mesmo, Cristo entregou-se. Cristo disse: o copo que o meu Pai me deu, eu beberei. Era incompatível com Cristo. 2, era incorrigível. Porque veja, o Senhor tinha revelado que iria morrer, e nesse tempo, veja, Mateus 16, veja o que aconteceu naquele tempo. Mateus 16, 21. Diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Ele devia ir. É o que o Pai tinha decidido de toda a eternidade, desde a fundação do mundo, que devia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, o que? Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Este Pedro era incorrigível. 3, era inflexível, significa aqui, o que tinha na cabeça, o que tinha na mente, tudo quanto Jesus dissesse, ele viu na mesa, quando Jesus disse: um de vocês me trairá, e Jesus disse: o Filho do Homem vá como está ordenado para ir, mas ai do homem pelo qual o Filho do Homem é traído. Mas agora Pedro, sendo inflexível, tudo que sabia é que isto tem que fazer. Não podem tomar Jesus Cristo, não podem arrastar Jesus Cristo, não podem prender Jesus Cristo e lhe tirar daqui para irem crucificá-lo. Incompatível. Se pergunte, meu irmão: és tu incompatível com o Senhor Jesus Cristo, o bom parceiro, o bom seguidor, o bom discípulo? Então tu farás o que ele importa para fazer. Então ele era incorrigível, és tu incorrigível. Nós te podemos corrigir, a palavra de Deus te pode corrigir. Ele era incorrigível, era também flexível, era independente. Veja, Cristo pensava num caminho, ele pensava num outro caminho. Ele pensava que Jesus disse: ele será tomado, será traído e será crucificado. É o que ele pensava, mas eu estou, no meu pensamento, não aceitarei que isso aconteça. Ela é intratível, não podia silenciar, ninguém podia silenciá-lo, não podia examinar, não disse: isto não é bom, este não é o caminho, não vai este caminho. Ele é intratável, era irresoluto. Veja, este tempo agora, ele desembanhou a espada e cortou a orelha, e o próximo que podia ouvi-lo, quando as pessoas dizem: não és um deles, não te vimos no jardim, diz: não me viram lá, não sou um deles. Ela era um tipo de inconsistente. É do que estamos a falar, a batalha mundana de uma pessoa inconsistente. Eu oro que tu não seja assim. Sabe, ultimamente tornou-se um santificado inteiramente, e ele permaneceu no cenáculo e teve o poder do Espírito Santo. E quando lhe desafiaram, disseram: em que nome você faz isso? Disse: se me perguntam como é que fazemos isso, é pelo nome de Jesus,
o qual vocês crucificaram, o qual Deus ressuscitou da morte, esse é o nome pelo qual fez isso. Então disse, não há outro nome dado dentre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele saiu daquela área e veio ao topo da monte e tornou-se forte, e você torna-se forte. Olhemos Mateus 26, 51. Mateus 26, 51. No verso 51, continua a dizer, diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada. Que é o seu nome? Que é o nome? Tens notado que João mencionou o seu nome? Disse Pedro. Mas Mateus, ele escreveu, não mencionou o nome. Sabe, em algumas coisas, você se admira quando você lê. Por que Mateus escreveu isso e não mencionou o nome? E João mencionou o nome. Veja, Mateus escreveu o Evangelho de São Mateus quando Pedro não estava vivo. Sabe? Esse Mateus queria contar uma história que alguém, um daqueles discípulos, tomou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, mas não mencionou o nome. Quando João, o apóstolo, escreveu o seu Evangelho, ele, na década de 96, Pedro já estava morto. Mencionando o nome não há problema. A pessoa que tirou a espada, que é o nome, o que João disse é que é João, é Pedro, mas Mateus não disse. Volte no verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, me digam, a espada morrerão. Deves entender isso. Ele defendia Jesus Cristo. Ainda era contra a vontade de Deus. Há certas pessoas que dizem: eu estou fazendo alguma coisa boa, tenho um bom propósito, estou protegendo a igreja, estou protegendo isto, mas aquilo, estou protegendo a Cristo, estou protegendo o cristianismo, e matam. E Jesus disse: Pedro, não faça isso, porque tudo, qual que seja a razão, aquele que lançar mão da espada, a espada morrerá. Veja o 53. Ou pensas tu que eu não poderia orar ao meu Pai e que Ele não me dará mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Pedro, não faça isso. João, então, estão a ver a razão pela qual o Senhor Jesus que dizia e enfatizou o que dizia e continua a enfatizar. João capítulo 18, estou lendo o verso 36. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Veja, há uma forma do caminho do reino do mundo, da forma como age, quando querem defender os seus direitos, tem um modo, quando querem defender e proteger, há uma forma que eles fazem. Mas Jesus disse: eles fazem isso no reino do mundo. Mas disse ele: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Mas veja, diz: o meu reino não é deste mundo. Então os que andam no reino de Deus, operam no evangelismo, os que trabalham em desenvolvimento da igreja, edificando a igreja, ajudando a igreja e fazendo crescer a igreja, não podemos fazer como se faz no mundo. Não podemos aplicar o sistema mundano, ou a sabedoria mundana, ou o poder mundano, ou a técnica mundana, porque diz ele: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. É hora que aprendamos uma lição em nome de Jesus. O Senhor nos diz que não podemos tentar nos vingar a nós mesmos, temos que deixar a vingança na mão do Senhor.
viemos a Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Sabe, o Senhor dizia a Pedro, está a tentar vingar, dizer que, Pedro, eu vi Judas Iscariote ali, Judas Iscariote, o que estás a fazer aí? Então, quando Jesus falava, então, tu vês o trair, ok, agora, estás a aplicar esse método, eu vou batalhar contigo. Jesus disse, não lute, tu não lutarás. Para ti mesmo, não lutarás. Para a tua família, não lutarás. Em reter a posição, reter um título, não batalharás em nome de Jesus. Lembra-te de que está no reino de Deus, o reino de Cristo, o reino de Deus, não é o reino deste mundo. Daí que não fazes o que faço, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, me digam, e se teu inimigo tiver fome, me digam, e se teu inimigo tiver fome, não estão preparados. Estás tu preparado? Tenha a mente de Cristo. Tens tu a natureza de Cristo? Não. Olha para isso, verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deixa que eu vos mostre o que acontece. Lucas 22. Estou lendo o verso 47. Lucas 22, 47. Lucas 22, abram a vossa Bíblia, a parte de 47. Dizem, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava, me digam, Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo trai o filho do homem. 49. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, ferremos com a espada. E um deles feriu-o. Não esperou a resposta. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, que é o seu nome. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, me digam, e curou. E se teu inimigo tiver fome, e se tiver sede, o que Jesus fez é o que ele fez. Quando cortaram-lhe a orelha, sabe, o poder o operador de milagre não estava lá. Podiam eles lhe tirar. Isso não significa que ele era fraco, não era fraco. Era manso e humilde. O poder estava lá. Ainda que foi preso e Pedro lhe cortou a orelha, Jesus tomou a orelha e devolveu e performou um milagre. Mas veja, essas pessoas estavam tão adâmicos em fazendo o mal, queriam se lhe dar, não viram aquele milagre. Ainda com isso lhe prenderam, lhe levaram. Mas o ponto é este: nós seremos como Jesus. Tu serás como Jesus. E as armas, não armas carnais, não irás usar com pessoas, com paus ou qualquer que seja a coisa, e com isso, e querer lutar. Não vamos lutar. Iremos aplicar a fé. Estamos a usar 2 Coríntios 10, verso 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. O pau é carnal, a espada é carnal. Tudo que as pessoas usam, as armas, e quando aquilo que usam para matar alguém é carnal. Mas diz, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta
contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Iremos aplicar meios espirituais em nome de Jesus. Efésios 6, não leva a espada, não leva o pau, não leva armas físicas para dizer que queres lutar pelo Evangelho. Você está contendendo pela fé, pela qual foi uma vez dada pelo Espírito. E se você chapadeia alguém, você bate alguém, não faça isso. Isso é carnal. E isso não é de Deus, será julgado por Deus. Mas em Efésios 6, a partir de 16, sobretudo, tomando o escudo da fé, amém? Como que tu vencerás? O escudo da fé, como que tu vencerás? Sobretudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar, o quê? Me digam alto, todos os dados inflamados do maligno. E pela fé, olha para isso, tomai também o capacete da salvação. E, me digam, o que é isso? A palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É de como nós vencemos, é de como vencerei, é de como tu vencerás. Nenhum mal te vencerá em nome de Jesus. Ainda te lembra, qualquer monte que se levantar diante de ti, somente dirás, tu monte, ergue-te daqui para além, e assim te obedecerá, e nada te será impossível. E diz, quando dois se concordarem acerca de alguma coisa, tal como concordamos aqui, será o efeito no céu em nome de Jesus. E diz, e se declararem alguma coisa, e assim será o feito. E diz, tudo quanto você quer, tudo você precisa, peça ao Pai em meu nome, e te dará. E se temos essas promessas, por que temos que levar a espada? Por que levas a espada? Por que leva um pau? E dizemos que estamos a protestar, e estamos a gritar, e fazemos slogan, e queremos destruir tudo, isso não é a nossa armadura, isso não é o nosso meio, isso não é o nosso estilo, seja na estrada, na escola, no colégio, na universidade, na igreja, em qualquer lugar. Não vamos usar essas coisas físicas e dizemos, estamos a vencer, vamos vencer. E na nossa família, contra a esposa, contra o marido, contra os filhos, contra os parentes, não iremos usar essas coisas físicas. Tudo quanto precisamos, vamos a joelho perante Deus, e Deus fará por ti. Estou falando do meu irmão aí, eu disse, Deus fará isso por ti. Estou falando da minha irmã aí, minha filha aí, Deus fará isso por ti. Não há luta. Está onde? Eu disse, não há luta. Não há espada. Nós venceremos. Tu já venceste. Levanta-te e diga ao Senhor, eu venci. Não precisa de espada, não precisa de varapau, não precisa de protestos, não precisamos de outra coisa. Nós já vencemos. Lembra o estudo de hoje? Lembra-te. Judas Iscariote, o que escolher, lembra o Senhor Jesus Cristo, ele submeteu-se a si mesmo. Lembra-te, Pedro, a espada que ele teve, não terás mais o mesmo erro. E o Senhor diz hoje, tudo que você precisa. Por que tens que lutar com armas físicas? Vamos clamar o nome do Senhor. Deixa que o estudo desta noite seja parte da nossa vida.